Seja bem-vindo ao podcast A Terapêutica da Terapia. Meu nome é Nilo Júnior, eu sou um terapeuta e hoje eu estou aqui com meu amigo José Eduardo. Tudo bem, Zé? Sim, estou bem, graças a Deus, obrigado pelo convite. Hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre a vivência dentro da Irmandade AA, né, Zé? E eu Sim, já queria te começar aí com essa pergunta. Como é que você chegou até a Irmandade? então, eu tive uma vida de ativa, né? Eu não sabia que eu era, não conhecia a doença, não sabia que eu era um alcoólico, então a minha ativa foi muito complicada, né? Eu vivi uma vida que eu achava que eu era feliz, só achava, né? Porque ninguém sabia como é que era pós-bebida, né? Depois do processo de bebida que você voltava seu processo normal e depois disso viria o medo, a vergonha, né? Então, depois que eu cheguei no meu fundo de poço, que eu fui conhecer a Irmandade. Mas isso, nesse processo, eu era um extremo, uma pessoa que fazia gozação do A, né? Eu falava que eu era 3AA, alcoólico anônimo assumido. Bebia com meu dinheiro, parava quando eu queria, e não foi nada disso, né? Quem é doente sabe o que eu tô falando, não para a hora que quer, né? E então eu cheguei no meu ponto, né? Na minha a hora que eu tive meu despertar espiritual, perdi um casamento. E foi no dia 12 de outubro de 96. Então, desde lá eu tô limpo, né? Se Deus me permitir, com a ajuda dessa irmandade, dia 19 de novembro eu vou pegar minha ficha de 25 anos. Né? Mas então, para mim, a chegada na Irmandade foi uma coisa assim que esse poder superior que eu, na minha concepção, é Deus, esse primeiro passo caiu que nem uma luva, né? Ali foi que eu falei, poxa, eu não posso beber, porque se eu beber eu perco o domínio da minha vida. Sou impotente perante o álcool. Diz para mim, José, como é que o processo do programa modificou a sua vida na íntegra mesmo? Bom, já fala no primeiro passo ali, na honestidade, a mente aberta e a boa vontade, né? Então, eu tive que mudar meu comportamento, que a minha droga também era a droga do comportamento. Eu não sabia lidar comigo, né? Então, a hora que eu bebia, eu estava tranquilo, ficava relaxado. Mas então eu tive que ter umas mudanças de comportamento, né? O processo é lento, né? Porque você não é que nem você frita uma batata do McDonald's, né? Você joga ali a batata na gordura, tirou, escorreu, tá pronto, né? Não é assim, né? De um dia para o outro você tem que ir trabalhando isso, né? Então eu comecei nesse primeiro passinho aí. Não tinha como eu sair da minha impotência. Eu era impotente. E que se eu bebesse, eu perdi o domínio. Se eu perder o domínio, eu sou impotente. Então eu fiquei nessa linha aí de pensamento. Eu acredito muito nessa tríade aí na recuperação, da honestidade, mente aberta e boa vontade. Eu lembro que quando eu entrei no processo de recuperação, tive muita dificuldade com essa coisa da honestidade. Eu não sabia o que era honestidade, não tinha noção do que era ser honesto. E isso foi muito trabalhado comigo nesse movimento. E quando meu padrinho me apresentou isso, desse lance de ser honesto com você mesmo, para você conseguir ser honesto com o outro, manter a sua mente aberta, ter boa vontade para a mente aberta para ouvir o que as pessoas estavam falando e boa vontade para fazer aquilo que estava sendo sugerido, comecei a ter um resultado em cima daquilo. Como que foi para você quando te apresentaram esse processo aí de primeiro passo, onde fala sobre esse movimento de honestidade, mente aberta e boa vontade? Então, na verdade, eu tinha que ser, como você falou agora, honestidade tinha que ser comigo. Que se eu não for honesto comigo, como eu vou conseguir ser honesto com as outras pessoas? Então, são pequenas coisas que eu tive que observar,
Por exemplo, vou citar uma mentira. Se eu começar uma mentira, depois vou falar assim, eu menti uma vez, não deu nada, eu posso mentir outra. Aí vai virando uma bola de neve. Daqui a pouco você começa a acreditar na mentira. Então você tem que cortar ali, opa, peraí, não é assim, né? Não posso estar fazendo essa situação na minha vida, não posso permitir mais que isso aconteça. Então é uma mudança realmente de comportamento. No começo a gente erra, mas nós vamos corrigir. Eu sempre falo que quando eu cheguei uma pedra bruta e eu fui sendo lapidado, né? E esse primeiro passo me lapidou. E o primeiro passo é a estrutura da recuperação. É como você construir uma casa. Você começa pelo alicerce, você nunca vai começar pelo telhado. Então foi dessa forma que eu comecei a ter os resultados que eu queria. Você fala sobre o fundo do poço. Fala um pouquinho pra gente aí como é que foi. Não precisa dar muito detalhes, mas como é que foi esse fundo do poço para você na sua vida e como é que foi o processo de sair dele com a ajuda da Irmandade? Então, eu estava no fundo do poço, num casamento que eu julgava que ela estava errada, nunca era eu, não admitia que era eu, né? Mas o errado era eu. E foi a hora que eu já tinha perdido o domínio da minha vida, né? Como eu disse, a vergonha, o medo, até que chegou uma hora que eu não aguentei mais, eu falei, chega. Né? Foi esse chega que eu estava lá no fundo e eu falei, eu tive um despertar espiritual muito bonito, assim, que no dia 12 de outubro foi a minha despedida, assim, né, no dia 11, e como eu estava chegando em casa, estava alterado, bêbado, minha mulher na época falou assim, cara, eu não aguento mais, né? Aí eu falei assim, poxa, agora a casa caiu, né? E, na verdade, eu fui dormir pela primeira vez no sofá, assim, no meu relacionamento. Mas apareceu, manja aqueles filminhos de antigamente que vinha preto e branco, tudo em corte. Apareceu um filme na minha vida, assim, e eu falei, cara, o que eu fiz de bom? Eu só destruí a minha vida. Aí, meus irmãos, bem, né, eles não tinham problema, eu não sabia que eu era doente, eu sabia que eu era diferente deles, vim de uma família religiosa, eu, graças a Deus, tive uma educação boa, e eu fui, aquele dia, tomei um banho e eu resolvi voltar para a minha igreja. Eu só voltava para a igreja a hora que eu estava desesperado. E aquele dia eu quebrei 2 talos que eu tinha no meu joelho e falei, Deus, manda uma luz para mim que eu não aguento mais. E foi o que aconteceu. Eu saí da igreja, abri o jogo para minha família, contei tudo e fui lá implorar a minha esposa, né, na época. E ela falou, poxa, e aí, agora nós temos um churrasco lá em casa, só que lá. Eu falei, não, eu não vou beber, né? Então eu fui pro churrasco e realmente não bebi, mas aquelas companhias, ela tinha um tio, né, que ficava assim, né, aquele diabinho falando, pô, vem lá de Santos pra gente beber, a gente usar, sei que lá, e agora se virou isso, virou aquilo. E nisso toca o telefone. A minha mãe, aqueles tijolão ainda, sabe? Minha mãe ligou e falou, filho, você viu o jornal hoje? O Vale Paribano? Eu falei, olha, mãe, eu tô com o jornal no carro, mas eu não li ainda. Então vai lá, pega o jornal, bloco assim. E saiu o primeiro, o anúncio de uma clínica, centro de tratamento de dependência química chamado Vila Serena. Hoje não existe mais aqui, só nas grandes capitais. E eu fui para lá. E lá eu conheci os 12 passos, né? O primeiro passo, e já fui enviado para
para a sala, para o grupo. O segredo da recuperação são as reuniões presenciais. Hoje mudou, né? Mas quem não pode estar presente está de modo online. Funciona também para quem não tem facilidade hoje, né? Mesmo porque a situação está complicada. Então meu fundo do poço foi esse, né? Eu cheguei no ponto de não aguento mais e eu quero ajuda. Fala pra gente um pouquinho como é que foi a sua experiência de internação, desse lance de ter ido para Vila Serena. Então, nisso a família fica aquela, né, com medo, né? No caso, ligaram para a clínica, era um domingo, atenderam e falaram, né, comentário da clínica. Meu irmão foi lá conhecer a clínica, depois veio falando, cara, é bonito, é um lugar gostoso, deu vontade de ficar lá, porque era um lugar agradável, né? Uma casa grande, com jardim grande, né? Bem acomodado, boas acomodações, e eu fui para lá e ele me levou numa segunda-feira e me apresentaram lá a clínica, me falaram qual era o processo, o projeto, qual que era o tratamento, aliás. Eu falei, tá bom, então, eu vou embora, e eu não sabia que a minha mala já estava dentro do carro. E eu cheguei no portão, assim, 2 metros, 3 metros, me deixaram embora, né? Ninguém prende nessas clínicas, não é assim, não, fica, aquela... que o pessoal tem uma noção que acha que a pessoa que vai para uma instituição, quando eu falo instituição, é clínica, acho que vai chegar lá, vão tacar você numa camisa de força, né? Não é assim, né? E eu saí para ir na reunião de condomínio, mas uma voz interior assim veio assim, fica, abre o carro aí, abre a porta aí, abre o porta-mala, eu vou ficar. E foi os melhores 35 dias da minha vida. E estou aqui até hoje, graças a Deus. Uma instituição, então, que trabalhava 12 passos, certo? 12 passos. Como que foi para você seu primeiro contato com 12 passos? Como que você consegue descrever aí qual foi o seu sentimento ali, o impacto que isso gerou para você naquele primeiro momento? Então, eu li a literatura nossa, que é muito rica, né? A literatura de Alcoólicos Anônimos. E ali eu falei, puxa, que riqueza, né? É extraordinário, na verdade, assim. Eu achava que quando eu estava nativa, zoando, mulher, carro, essas coisas, eu tinha uma vida boa, legal. Mas a partir do momento que eu entrei e conheci os 12 passos, eu tive um sentimento assim, poxa, que coisa extraordinária. Tanto que eu falo para os meus afiliados hoje, que a gente recebe na Irmandade, se você está buscando um programa de qualidade de vida, você vai encontrar dentro dos 12 Passos de Alcoólicos Anônimos, né? E tem afiliado meu que fala isso até hoje. Meu padrinho falou isso e guarda até hoje. E é verdade, né? Minha vida está tudo dentro desses passos, né? Se eu tenho uma dúvida, posso ligar para você e falar, Nilo, eu estou precisando de ajuda, bater um papo, ou para uma outra pessoa. Por isso que a gente tem a função do padrinho dentro do grupo, né? Para a gente tirar dúvida. Antigamente, eu ia com problema no bar, saía com 3. Então, agora não, eu tenho as ferramentas, né? A instituição, o Alcoólicos Anônimos me deu todas as ferramentas, são 12 passos. É a mesma coisa que você pegar um encanador, um mecânico. Você vai lá arrumar um motor de um carro, você vai tirar umas chaves ali, sabe? E a vida hoje minha é assim, eu uso esses 12 passos, né? Tá tudo ali. Eu faço sempre ali o 10º passo, né? Que fala que a gente faz uma reflexão da vida, né? Que no 10º passo fala bem, assim, que o sábio faz uma autoanálise de si mesmo. Eu aprendi, não que sou sábio, mas eu peguei essa experiência assim, poxa, eu vou jogar fora
que eu fiz errado hoje e vou deixar meu dia de amanhã começar zerado. Então, foi através desse modelo de recuperação de 12 passos que eu estou até hoje. Eu lembro que quando eu conheci o programa, quando me apresentaram o programa, eu estava com a minha vida bem disfuncional mesmo, assim, já estava limpo há uns 11 meses, mas ainda estava disfuncional e pensando em fazer besteira. E quando me mostraram os 12 passos, me deram um livrinho, um livro azul do NA, inclusive, eu li aquilo na noite e pensei assim, isso aqui é uma bomba. Pro bem ou pro mal. Com certeza. Porque se eu usar o programa contra mim, eu me ferro, né? Se eu usar o programa de forma errada, a gente estava falando isso antes da nossa conversa Sim, aqui, sim. e da interpretação que o programa te permite, né? E quando eu li aquilo no primeiro momento, eu falei, isso aqui é uma bomba, cara. Isso aqui muda mesmo. Isso aqui faz um estrondo assim na vida da pessoa se ela conseguir colocar isso em prática. Eu tive muita dificuldade num passo que eu achava que eu não teria, que foi o terceiro passo, o segundo e terceiro passo. Porque eu já tinha um contato com o poder superior de uma forma bem legal, assim, num período da minha vida. E quando eu parei de usar e que conheci o programa e que me apresentaram lá os passos, e que eu cheguei no segundo e terceiro e falava de poder superior, e que eu precisava compreender um poder superior, eu falei, eu já tenho um, e tenho intimidade com ele. Eu achava que eu tinha. E no terceiro eu tinha que entregar a minha vontade, a minha vida na mão dele. Eu falei, tô num processo aí que eu acho que vai ser fácil. E não foi porque eu esqueci do período em que eu fiquei lá aos 18 anos usando droga, em que eu me tornei o meu poder superior. Em que eu fiz com que só a minha vontade prevalecesse. E aí... Não dava certo. Não dava certo, né? E aí eu tive muita dificuldade com isso. Qual foi dos 12 passos, qual dos 12 passos que você tem dificuldade em praticar? Já teve lá atrás, principalmente no começo, que eu acho que é legal falar disso. E hoje, qual que você acha assim que é o que ainda tem dificuldade? Eu acredito assim que quando falo dos defeitos de caráter, né? Você vai trabalhar ele e você começar a trabalhar seus defeitos até você identificar os seus defeitos de caráter. Então, são esse passo, né, que é o ponto de partida, assim, né? Eu acho um passo muito importante, saindo um pouco da sua linha de pensamento. O ponto D é o quarto e quinto passo, né? Que seja, escreve sua vida, fizemos inventário moral, destemido, né? Minucioso nos mínimos detalhes, né? É interpretação. O pessoal fala minucioso. O que é minucioso? Mínimo detalhe, né? Sem medo. E então você faz a relação lá da sua vida e o quinto passo você vai falar com uma pessoa de confiança, que às vezes até a instituição direciona para você, né? E é muito importante. Mas ali você também já joga seus defeitos de caráter que você conhece. Já separa ali. Já separa ali. Mas esse sétimo, você tem que estar ali sempre pontuando. Opa, não vou fazer isso, né? Hoje em dia você tem lá aquele stop, né? Acende aquela luzinha, né? Que nem o desenho. Não, peraí, não vou fazer isso não, né? A prática vai levando a isso, né? Isso. Esse movimento de conhecer, de se perceber. Eu acho que o que o programa mais me ajuda, e que mais me ajudou no processo lá no início da minha recuperação, foi em cima disso, de que o programa é um programa de autoconhecimento. Né? Isso. Você olhar para você, olhar para a pessoa mais importante, né? Para dentro de você. E aí quando você consegue fazer isso e identificar o que dá para ficar e o que tem que ser tirado e pôr uma ação nisso, aí o milagre acontece. Né? Com certeza. Você falou essa coisa do 10º passo. Eu tenho um companheiro, um amigo nosso, não vou citar o nome dele não, mas ele trouxe isso para mim e eu nunca mais parei de chamar o 10º passo dessa forma. Ele chama o 10º, falou assim, esse 10º passo é um eliminador de BO, né? Uhum. E eu chamo ele carinhosamente até hoje, isso já deve ter
eu tenho 14, que eu voltei para São José, eu conheço ele há uns 8 anos mais ou menos, que eu só chamo o 10º passo dessa forma, de eliminador de BO. Como que isso funciona na sua vida? Você é um adepto ao 10º passo mesmo e você entende que isso é uma ferramenta É uma rica? ferramenta importante, rica. É aquilo que eu falei, a gente zera amanhã. Então, o objeto meu ali de 10º passo é o travesseiro. Né? A gente elege algumas coisas assim, poxa, eu gosto de chegar, deitar no meu travesseiro com a consciência tranquila. Né? Então, ali é o meu 10º passo, né? Que eu tiro um tempo aí, às vezes 10 minutos, 15 minutos, às vezes 5 minutos. É importante você fazer, né? Você tirar o que está carregado e passar, tirar o alívio, aliviar suas costas, né? Você não ter esse peso da consciência. Então, esse é o modo que eu aprendi a fazer. Tem dia que eu não consigo fazer, mas máximo 2 dias eu estou fazendo. Né? É a prática. Como que você vê essa questão dos passos? Algumas pessoas falam assim, são 12 passos, fiz os 12, tá tudo certo? Como é que é isso para você? Como é que é a sua visão disso? Não é. 12 passos é uma nova maneira de viver para quem quer. Né? Então, não é assim. Como eu disse, o 10º passo a gente tem que estar sempre lembrando dele, e a programação também, que se eu esquecer a programação, bau. Né? Por isso que a frequência no grupo, nas reuniões são importantes. Você nunca esquecer dos passos, né? A gente está lá sempre falando de passo. É uma programação de vida, de qualidade de vida. Eu pretendo, se o Poder Superior me permitir, eu vou desligar desse 12 passos o dia que eu morrer. O dia que eu morrer, pelo menos eu vou morrer limpo, né? Não vai ser dando problema para os familiares, né? Então, esse é o meu desejo. Antigamente, o desejo nativo é zoar, beber, que se dane, né? Agora não, né? Mudou. Também a idade vai chegando, o pensamento vai modificando. Então, como eu disse, programa de qualidade de vida, para a vida toda. Como que você vê essa questão da qualidade de vida para você? E eu queria que você traçasse um paralelo. O que era qualidade de vida para você nativo e o que é qualidade de vida para você hoje no processo de recuperação? Olha, eu vou falar para você, nativa, a gente não tem qualidade de vida, viu? Eu, pelo menos, a minha visão, não. Eu, analisando hoje, por mais difícil que seja, por exemplo, a situação que está hoje, pandemia, a vida como um todo, eu sou mais feliz do que quando eu estava nativa, porque hoje eu estou encarando. Antigamente eu precisava beber para encarar as coisas, hoje não. Tá com problema? Tá, vamos resolver. Como você falou do 3º passo, da entrega, né? Vamos entregar, cara, mas vamos entregar com o cordãozinho junto, né? E deixa que Deus faça a parte dele, mas a nossa parte a gente tem que fazer também. Você já entregou, você está fazendo a sua parte. Né? Não é assim, ó, Deus, se vira. Né? Toma aí que o BO é seu. BO é seu, como você falou, bem certo o BO, né? O BO é seu, não é assim, né? A gente tem que ter a prática da oração, qual seja a religião que você for, a gente não fala de religião, mas a gente costuma ter uma nova maneira de pensar. Né? Então é assim. José, você tem uma vivência bem legal dentro da Irmandade. Eu queria que você falasse um pouco pra gente como que isso funciona lá dentro mesmo, assim. A gente estava conversando aqui antes falando sobre isso, né? Da questão da Irmandade ser anônima e não secreta. Exatamente. Quais são os movimentos que tem dentro da Irmandade? Como que eu posso servir a Irmandade? Como que eu posso me envolver aí? Porque tem um jargão que é essa coisa, continua voltando que funciona, continua voltando que funciona. E eu sempre penso da seguinte forma, o só voltar não vai adiantar, eu tenho que voltar e tenho que fazer parte. Fazer parte. Né? Como é que você vê isso? Fala pra gente um pouco aí. É bem assim, Nilo. Você ir lá, sentar e olhar pro teto, você está tentando assistir uma reunião. Mas a hora que você senta ali e participa da reunião, chegou um visitante, você vai lá receber ele, olha, você aceita um café, qual o seu nome?
passa para a mesa que é o coordenador, ou você mesmo chegando mais cedo, reunião às 8 horas, você chega às 7h30, abre a sala, faz o café, já deixa o café pronto para a pessoa que está chegando, ou para os próprios companheiros, varrendo a sala, fazendo simples. Nossa Irmandade é simples. Depois, quando você já vai tendo mais conhecimento do programa, dos companheiros, por isso que fala algumas instituições, 90 dias, 90 reuniões, é você ter o hábito de ir lá conhecer as pessoas, frequentar a sala, em vez de frequentar o bar, os seus lugares de ativa, vai para a sala, né? Fazendo as pequenas coisas. Daqui a pouco você vai pleiteando um encargo. Eu saí da instituição, no dia que eu saí da instituição, estava tendo uma reunião de serviço. Tá faltando aí um secretário. E o meu mentor da clínica falou assim, vai lá e já pega o encargo. Trabalhar para a Irmandade. E eu peguei o encargo de secretário. Não sabia nada. O pessoal falou assim, não, mas primeira reunião do cara, né? E um senhorzinho que morreu recente aí com 46 anos de Irmandade, não, deixa ele tá querendo, ninguém tá querendo pegar, ele tá querendo pegar, deixa ele pegar, e nós vamos tentar ajudar ele. Então eu comecei como secretário, depois eu fui tesoureiro, cheguei até o coordenador do grupo umas 3, 4 vezes, nem me lembro. Hoje eu tenho outros encargos na Irmandade, né? Até antes da pandemia eu era coordenador do comitê de temáticos, né? Daqui do nosso distrito. Hoje eu sou MCD, membro coordenador do distrito, né? Então, fui RSG, tudo a gente vai subindo, né? É encargo, tá, gente? Não é cargo não, tá? É encargo. Porque cargo envolve, né, a maioria das vezes, grana, né? Eu, estando limpo, já estou sendo bem remunerado. Dentro dessa visão aí, como que ficou para você em relação à pandemia? Como é que foi esse processo aí dentro da pandemia? Porque a pandemia travou muita coisa, né? Muita sala fechada. E aí, como é que ficou isso para você? Como é que você viu isso? Foi complicado. Tá ainda, né? Tem algumas salas que ainda estão fechadas. Foi complicado, assim, não na questão de medo, não, e agora? Vou beber, isso que lá. Algumas pessoas voltaram a beber, infelizmente. Mas eu procurei estar sempre interagindo. Na questão online, né? Reuniões online. Eu estava dando temáticas para os grupos do Nordeste. Tem uns 4 grupos do Nordeste que eles chamam para fazer temática. Eles têm dificuldade. E eu comecei a fazer temática, participar de reuniões. Aí vinha agora, vamos abrir o grupo, que agora o decreto permite, vamos lá, abria. Depois fechava de novo, voltava tudo. Então, é a correria. Quando você quer, você corre atrás. Porque, Nilo, quando eu queria usar, cara, se falasse tem lá no inferno alguma coisa, eu ia. Então, quando você quer recuperação mesmo, você corre atrás, cara. Minha frase para isso é: quando você quer, você dá um jeito, quando você não quer, você dá uma desculpa. Exatamente, é isso aí, perfeito, é isso mesmo. Você falou sobre esse movimento de padrinho, você falou várias vezes sobre esse movimento de apadrinhamento, essa coisa de ter afiliado. Como funciona isso dentro da Irmandade? Então, a pessoa chega na Irmandade como visitante, aí ela é convidada lá, né? Olha, a partir do momento que você quiser ser membro da Irmandade, o único desejo é o de parar de beber. Não paga nada. A Irmandade não precisa pagar. Tem que comprar ficha? Não tem. Recebe uma fichinha amarela de ingresso. A partir daquele momento ele passa a ser membro da Irmandade Mundial. Né? Se ele chegar lá no Japão, querer assistir uma reunião desde que ele entenda, ele é membro de A, é considerado membro de A. E nesse ingresso é interessante a pessoa ir na reunião e ouvir os companheiros, depoimento dele,
percepção, poxa, esse cara tá todo dia na sala. Não adianta você escolher um cara, acho que esse aqui deve para ser meu padrinho. Não, escolhe alguém com calma, né? Que esteja presente na sala, que tenha um pouco de experiência, porque na hora que você precisar dele, ele vai te atender, né? Ele vai te orientar, né? Então é assim, já pensou, você escolhe um padrinho errado, você quer falar com ele, o padrinho nunca vai na sala? Então, é assim, escolhe o padrinho com tranquilidade, né? Às vezes o poder superior sinaliza pra gente o padrinho, né? Eu tenho um padrinho que é meu padrinho desde quando eu ingressei, só um padrinho eu tenho, né? E é difícil, o pessoal troca muito, né? Eu não, eu já tenho a confiança. Tem um termo hoje que é novo, não sei nem se existe essa palavra, mas o desapadrinhamento. Existe. E isso está muito tá frequente isso. Como que você vê esse processo? Sabe o que é? A verdade, a gente estava conversando isso agora. A pessoa, ele às vezes é tão manipulador que ele chega no padrinho e fala, e na hora que o padrinho vai falar para ele a verdade, que a verdade dói, né? Ele não consegue degustar aquilo ali, vou trocar de padrinho, esse padrinho não serve para mim, né? Então, meu padrinho joga duro comigo também, não é assim não, né? Principalmente na época que eu estava saindo do meu casamento, ele dava uma orientada, cuidado, né? Então é assim, a escolha desse padrinho é muito importante, né? É o que vai te orientar aí na programação para você dar continuidade, né? Para você não fazer besteira, né? Porque às vezes você entra num processo, pufo, que se dane, né? Não é assim, né, cara? O padrinho vai falar, ó, vai por esse caminho. Tenta fazer desse jeito. Não é imposto, né, Nilo? É sugerido. Eles dão, os padrinhos nossos dão sugestão. Não é que fala, ó, vai lá e faz. Não, não é assim, não. Ó, se eu fosse você, eu não ia para esse caminho. Pensa bem. Ó, olha lá naquele passo lá, lê os passos tal, né? Vai lá no quarto passo, ele já pontua lá. Lembra de quando você falou, que você fez, né? Para você não voltar a fazer de novo. E é assim, o programa é fácil, maravilhoso, extraordinário, como eu falo. E é mesmo, né? Eu acredito que a riqueza do programa é exatamente isso. Quando eu cheguei na Irmandade, eu não sei se você teve essa mesma visão aí, de que como não é nada imposto, tudo é sugerido, isso fica muito mais leve, assim. E isso gera uma responsabilidade, né? Como que você vê isso, essa questão de você não direcionar, a coisa tem que ser assim? Porque nada na Irmandade funciona dessa forma, tudo Não. é sugerido, né? Tudo que era imposto para mim, nativa, eu não fazia. Eu virava as costas, deixa para lá, né? Agora, o momento é sugestão, e se eu não conseguir arrumar hoje essa situação, eu vou tentar arrumar amanhã. Às vezes o poder superior também fala, ó, esquece, né? Já coloca uma outra situação na sua vida que você vai. Mas o direcionamento hoje é totalmente diferente, né? Hoje, com a prática aí, como eu disse, eu tenho 24 anos aí de Irmandade e algumas 24 horas. Não tive recaída, graças a Deus, né? Porque eu pratico. Não é que eu tô sendo snob, não, sabe? Não tem, é o segredo, é o feijão com arroz, cara. Quem pratica, vai pra frente. Quem não pratica, dá meia volta. Então é assim. Em cima disso que você está falando, do praticar, eu escuto muito algumas pessoas falando assim, não, minha prioridade é não beber. Essa coisa de fazer passo aí é outros 500, isso aí fica para depois. Depois eu mexo com isso, isso não é importante. Isso está na literatura, inclusive. A prioridade é eu não usar. E eu não concordo muito com isso. Como é que você vê esse processo aí? Então,
para mim, esses 12 passos, o programa todo da Irmandade, é um conjunto de ideias. Elas têm que estar todas, parece uma corrente, então todos os elos têm que estar. Para você não sair do programa. Eu não concordo com isso, se eu não beber tá bom. Não. E o resto? E a família? Né? Vai pregar lá 12 passos na porta da geladeira? Né? Vai ter que viver do meu jeito? Vai dar ruim, né? Vai dar ruim, né? Então, o programa é para mim. O programa é para mim e, consequentemente, para a família. Porque ela vai falar assim, poxa, o cara mudou. Vai reverberar na família a mudança. Vai refletir, né? Então, a mudança, como eu disse, é lenta. Às vezes erra, a gente erra. Mas agora a maioria é o acerto. Né? Minha vida, quando eu estava nativa, era assim, ó. Só coisa negativa desse lado aqui. Aí você entra no programa, você vai equilibrando. Aí você começa a ter uma vida mais normal, né? Mais equilibrada. Então é assim, todos os passos se entrelaçam, todos eles. Eu vejo muito em alguns lugares que a gente vai trocar ideia, conversar, fazer palestra e tal, temática, sempre aparece esse tipo de pergunta assim de que, mas eu tenho que escrever os passos? Como que funciona isso? Eu posso só fazer mentalmente? Eu tenho que pôr isso no papel? Eu não tenho que pôr? Como é que é isso? Eu preciso trabalhar isso com o meu padrinho? Eu posso trabalhar isso sozinho? O passos como um todo. O passo como um todo. Então, eu tenho uma maneira de pensar assim. Eu sempre falo isso, às vezes, numa semática que eu faço. Gente, num ciclo que eu fiz, eu falei, o cara já falou, já valeu a minha vinda aqui. Porque você chega lá na Irmandade, tem os passos, as tradições e os conceitos. Os passos é para mim, as tradições é para você vivenciar dentro do grupo e os conceitos são uma outra coisa mais para cima, né? Não precisa decorar, eu falo. Você não precisa decorar tudo isso, porque ele vê, geralmente o cara que chega não gosta de estudar, não gosta de ler, né? Deixa entrar aqui, ó, primeiro. Depois o entendimento vem. Vem aqui, faz o primeiro passo, mas faça você, já entendi o primeiro passo, eu vou ler o segundo passo agora, entendeu? Então é assim, você não vai ter que decorar, você vai ter que aprender. Às vezes você não precisa nem saber, sabe? Só você entender o que está falando a linha. Né? Como eu falei aqui no primeiro, aqui, honestidade. Pô, eu tenho que ter honestidade. Boa vontade, mente aberta. Então é assim, você não precisa entender, é só saber o que fala. Então ele é pontual, né? Então é assim. A vivência vai gerando o interesse de querer mais, aí entra a importância de estar aí na sala, a importância de estar frequentando, a importância de estar enturmado mesmo, enganjado dentro do processo de sala, de programa, né? Uhum. Existia um companheiro que inclusive já faleceu. 2 companheiros. Eles chegaram junto dentro do mesmo grupo. Então, é assim, cara, ele não sabia ler, mas o entendimento dele dos passos, sabe, é uma coisa maravilhosa. Tanto que o outro falou assim, vou fechar a sala? Ele falou, não, fechar a sala não, só estavam os 2 aí. Uma hora vai chegar alguém aqui, né? E foi o que aconteceu, é um dos grupos grandes de São José. Então é assim, os passos hoje é fundamental para mim e para o grupo. Então, é legal. É essa pergunta mesmo? É isso. Então, tá. Uma outra pergunta em cima disso, desse lance da prática aí, é assim, eu fui como convidado numa reunião, me ingressei na reunião, na Irmandade, em um grupo. Eu posso ir em outros? Como é que é isso? Sim, pode sim. Como eu disse aqui, a partir do momento que a pessoa ingressa, ele é membro de uma Irmandade mundialmente. Por exemplo, eu estou aqui no satélite agora. Se eu quiser ir lá no centro da cidade, tem um outro grupo. Se eu quiser ir aqui no Parque Industrial, tem um outro grupo, né? E sabe o que é legal? É a magia disso aí?
que a gente sempre encontra as mesmas pessoas em grupos diferentes. Às vezes a pessoa foi viajar, você vai no outro grupo, o cara tá de visita, geralmente ele vai no grupo dele de origem, você tá lá no dia, você, opa, que legal que você tá aí, isso aqui lá. Então você pode ir em qualquer grupo. Temos grupos, na verdade, hoje, Nilo, São José agora, na época, que se Deus quiser vai voltar, antes da pandemia, tinha reunião todo dia. O grupo que eu pertenço é o grupo satélite. Você sabe disso? Todos os dias tinha reunião. E domingo de manhã também tinha. Mas nós fechamos assim, um grupo, um outro grupo falou assim, nós vamos fazer reunião de manhã. Eu falei, legal, vai lá. Até eu que dei uma participada ali, ó, faz tal dia. Porque a pessoa que trabalha, ele tem oportunidade. Pô, eu trabalho à noite, mas dá para eu assistir de manhã no outro grupo. Então fechou. Não tem aquela desculpa da pessoa falar assim, não tenho tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Você falou sobre grupo de origem. Qual que é a importância de eu ter um grupo de origem? Então, eu cheguei num outro grupo, mas eu ingressei no grupo satélite e eu fiquei no grupo satélite. Então, para mim, é o grupo que eu me identifiquei com os companheiros, né? Tinha umas pessoas conhecidas que eu já conhecia antes, com tempo de sobriedade, né? Então eu fiquei no grupo de origem. As pessoas têm aquele assim, poxa, eu moro no satélite. Eu não vou no grupo satélite, que senão alguém pode me ver lá, né? Então, as pessoas vão para outro grupo. Só que depois chega um dia e fala assim, puta, tá chovendo, tá frio, não vou naquele outro grupo não. Aí acaba, deixa de ir, entendeu? Acaba ele sabotando o tratamento dele, né? O programa dele. Então é assim, eu procuro estar sempre no meu grupo, eu participo de outros grupos que fecharam. Eu falei, não vai fechar não, nós vamos lá assistir reunião. Então eu ando bastante, sabe? Mas o meu grupo de origem é o grupo satélite, que já tem 35 anos, né? Essa fala sua tem a ver com preconceito, né? De o cara não querer participar no lugar onde ele mora por causa do preconceito. Como que você encarou isso na sua vida? Teve isso? Ô Nilo, é aquilo, né? Todo mundo viu o cara no bar, né? Ali não tem preconceito, não tem vergonha, né? Agora ver você em recuperação, num grupo de o cara tem vergonha, né? Então é assim, eu vejo dessa forma. Eu fui para o grupo, na verdade eu cheguei no grupo São José, mas lá era dificuldade, não tinha como parar carro, só que lá eu me senti, eu vou num outro grupo que eu não tenho facilidade. E eu me senti bem, né? O importante é você estar num grupo que você sente bem, tanto em NA como AA, né? Porque às vezes a pessoa vai lá onde que o grupo que você sente bem, que é o programa mesmo, né? Mas vai o grupo que você sente bem. Dentro disso, eu tenho uma visão assim, né? Quando eu entrei no processo de recuperação, falaram para mim sobre a questão do anonimato. Preservar o anonimato do outro, você preservar o seu anonimato se quiser e tal. E eu fui para essa linha, né? Eu nunca tive anonimato quando eu estava nativo. Quando eu estava nativo, todo mundo via as bagunças que eu fazia. E quando eu entrei em recuperação, eu nunca tive. Eu fui um dos que optou em não ter anonimato. Meu anonimato. Mas em relação às outras pessoas, eu respeito isso, né? E é o certo de ser feito, né? No meu modo de pensar. Mas eu sempre pensei assim, eu falo disso, né? Eu participo de 2 irmandades que tem que salvar a minha vida, de AA, GNA. Em algum momento eu fui no Neuróticos Anônimos. Também já fui. Precisei ir, então eu fui e isso me ajudou bastante. Nunca tive vergonha de falar sobre essas coisas por causa desse pensamento. Quando eu tava louco, todo mundo via. Todo dia eu louco. Então hoje que eu estou vivendo um outro momento, eu vou falar disso. Né? Exatamente. E é o que faz com que a gente quebre esse paradigma
de se boicotar. Porque Exatamente. quando você deixa isso muito escondido, isso tem uma linha muito tênue do eu tô, mas não tô. Né? E isso é perigoso. Exatamente. Eu vejo assim, como eu cheguei aqui até perguntei, você vai gravar de áudio ou vai filmar? Você me falou, fica à vontade, se você quiser. Eu falei, pra mim não tem problema do meu anonimato, Isso. né? É o que nós estávamos conversando É, aqui. exatamente. A Irmandade é anônima, não é secreta. Isso. Eu preciso divulgar a Irmandade. Né? De repente, alguém vai ouvir essa mensagem que eu tô passando uma mensagem, estou batendo um papo com você, mas é a mensagem que nós falamos de literatura, Essa de ideia, reunião, essa é a ideia. Alguém vai estar ouvindo, vai estar falando, poxa, o cara passou a mensagem do AA, né? Então, às vezes, nós vamos fazer trabalho de CTO, né? A gente tem uma sigla, mas é Comitê Trabalhando com os Outros. Nós vamos lá levar a mensagem do alcoólico que ainda sofre. Agora, já pensou se eu chego lá e falo assim, ó, eu vou falar outro nome, né? Ah, eu sou o Antônio e meu nome é José Eduardo, só porque eu não quero meu anonimato, né? E não falo da Irmandade que está me salvando. Então a mensagem tem que ser dita, né? Então eu não ligo muito para essa questão de anonimato, o meu, né? Dos outros eu tenho que tomar conta. Em cima dessa fala sua do bate-papo ser um bate-papo informativo, hoje, se eu quiser ir em uma sala em São José dos Campos, de AA, como eu faço? Facinho. Você põe no Google lá, fala Alcoólicos Anônimos São José dos Campos. Vai sair todos os grupos com horário. Você não precisa nem ficar digitando, só você falar no microfoninho lá. Hoje as salas já voltaram a atuar presencial? Sim. Já temos no grupo satélite, por enquanto, estão 3 dias na semana, porque o decreto ainda não liberou, né? Mas já tem 3 dias na semana, das 8 às 21h30. Sempre passa um pouco, né? Porque o grupo satélite é movimentado, né? E os outros grupos estão voltando também. E é isso, né? Quais são os dias que está tendo reunião? No satélite, Isso. segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. E já estamos pleiteando aí domingo às 10 da manhã. Domingo dá para fazer uma reunião também. Legal. Zé, eu quero te agradecer aí por esse bate-papo, muito legal. Toda vez que a gente troca ideia, eu gosto muito, você é um cara que tem uma vivacidade muito legal e eu sempre gosto dos nossos bate-papos. Que bom. Aí. Muito Também obrigado gosto. mesmo por você ter aceito o convite. Isso aí. Então, eu quero agradecer pelo convite, né? Se vocês, alguém ouvir e se identificar, vai procurar a sala de Alcoólicos Anônimos. Não tenha medo, não tenha vergonha, né? E salvou minha vida, está salvando de muitas pessoas, né? E Poder Superior continua me dando essa força, né? Deixando as salas abrirem e eu poder estar levando a mensagem para o alcoólico que ainda sofre. Obrigado aí, Nilo, pelo convite. Muito obrigado, Zé. Eu que agradeço mesmo. Esse foi mais um episódio, então, do podcast A Terapêutica da Terapia. Hoje um bate-papo aí com o José Eduardo, falando sobre a vivência dentro da Irmandade de AA. Fiquem com Deus, ouçam o episódio e até um próximo. Até.